Bem-vindos ao primeiro episódio do Hipótese Narrativa, um podcast para debater ideias e temas socialmente relevantes a partir da literatura, do storytelling e da criação ficcional. Toda história é uma hipótese sobre o mundo. E o que a literatura pode revelar sobre quem somos? Como as narrativas moldam a cultura, o pensamento e a sociedade? Eu sou Flávia Iriarte, editora, professora e mentora de escrita criativa e fundadora da Escola Online para Escritores Carreira Literária. E eu sou Andressa Tabazinski, médica, escritora, autora de Boas Meninas se Afogam em Silêncio. Hoje, a nossa conversa é sobre o Oscar 2025, mas não exatamente sobre os vencedores ou as polêmicas tradicionais da premiação. A gente quer propor uma reflexão sobre um aspecto que parece ter se tornado o centro das discussões sobre literatura, cinema e a arte em geral: a ideia de representatividade. Duas produções nos interessam especialmente nessa análise: Emília Pérez, de Jacques Audiard, e Anora, de Sean Baker. Dois filmes que chegaram à temporada de premiações com propostas narrativas bem diferentes, até ousadas em certo sentido, e que acabaram sendo discutidos muito mais pela sua adequação ou inadequação a certas expectativas de representatividade do que pelas suas escolhas estéticas e narrativas. O que mais nos chamou a atenção foi a recepção dessas obras, que foram rapidamente absorvidas por debates sobre representatividade e autenticidade, muitas vezes em detrimento de uma análise mais aprofundada de suas escolhas narrativas e formais. Se a gente olhar para a cobertura crítica e para as discussões nas redes sociais, fica evidente que tanto Emília Pérez quanto Anora foram analisados sob um prisma quase exclusivo. Até que ponto elas respeitam ou falham em respeitar as exigências da representatividade? Então a gente quer investigar aqui um pouco o que essa hipervalorização do discurso da representatividade significa para a criação artística e quais são os efeitos dessa lógica para a própria experiência do espectador. Vamos lá? Vamos lá. Acho que a gente pode começar pela Emília Pérez, até respeitando a ordem que a gente assistiu aos filmes. Eu acho que é uma boa, né? Porque também foi a primeira grande polêmica. O Anora só veio aí a virar polêmica depois do Oscar, né? Até então parecia um filme que todo mundo estava gostando, pelo menos da minha bolha. E agora ele é, acho que talvez mais odiado que o Emília Pérez, né? Meio que a sensação que eu tô tendo nos últimos dias. Tem toda a razão. Eu achei que o grande alvo do Oscar ia ser sempre o Emília Pérez. E isso mudou totalmente depois que o Oscar não... É porque era, né? O Emília Pérez, no finalzinho do ano passado, estava ali como grande favorito, tinha ganhado Cannes, super ovacionado, tava todo mundo dizendo que era esse o grande concorrente de Ainda Estou Aqui pro Oscar. E a gente, foi a nossa grande preocupação até aí a premiação, e depois que a Nora ganhou, bom, aí virou o alvo de vez. E a gente pode especular se, de fato, todo esse hate, toda essa crítica que o filme vem sofrendo é por essas questões que a gente vai tocar aqui, ou se tem mais a ver com uma análise passional por conta do Oscar não ter premiado a Fernanda Torres, né? Sem dúvidas. Mas vamos começar ali então por Emília Pérez, né? Um filme aí que já no trailer, eu lembro que a gente assistiu no cinema, não lembro qual filme a gente estava assistindo, mas passou o trailer de Emília Pérez e chamou muita atenção, uma premissa muito interessante, instigante, né? Um narcotraficante mexicano sequestra uma advogada e pede a ela, então, que ajude ele a passar pela transição de gênero, né? Ele quer ser uma mulher e diz que ela vai ficar muito rica se ajudá-lo. E essa é a premissa da história. Então, e o filme também se pretende ser um musical super descolado, colorido. E eu lembro que quando a gente assistiu ao trailer, ele tava muito hypado, o filme, né? Ia demorar ainda para chegar no Brasil, mas estava todo mundo amando, a crítica tava aplaudindo muito, falando que era uma coisa muito nova, algo que nunca tinha sido visto.
E ficou nesse hype por algumas semanas, né? Mas não durou muito. Até que... E aí foi curioso, porque eu me lembro que eu estava conversando com meus alunos num grupo de WhatsApp, da mentoria, e de repente eles começaram a comentar: ah, mas o Emília Pérez, que dizem que é o pior filme do ano. E aquilo para mim foi uma surpresa, porque até então eu só tinha ouvido falar bem do filme. E aí que a gente começou a ligar as coisas, porque o Ainda Estou Aqui já tinha sido indicado ao Globo de Ouro, eu acho, né? Acho a que Fernanda sim. Torres já tinha sido indicada. E tava aí já numa corrida, né, numa campanha muito forte pro Oscar, e todo mundo dizia que esse ano ia ser indicada, né? E como foi? Exatamente. E a Carla Sofia Gascon, que vem a ser a protagonista de Emília Pérez, entrava ali como a principal concorrente da Fernanda Torres. Sim. Até porque em Cannes, todas as atrizes, né, principais do Emília Pérez, que era a Carla Sofia Gascon, a Selena Gomez, a Zoe Saldanha e agora me fugiu o nome da outra atriz que faz o interesse romântico da Emília Pérez, todas elas ganharam o prêmio de melhor atriz. Foi algo inédito, assim, mais de uma mulher ganhando. Então, tava muito forte, assim, que o Emília ia levar alguns prêmios. Quando saíram as indicações ao Oscar, ele foi indicado a 13 categorias, o que foi o recorde dessa edição. E não é tão comum, ao longo de toda a história do Oscar, filmes terem tantas indicações. Poucos receberam tantas indicações assim. E aí começou essa coisa meio esquizofrênica, né? E começou um burburinho, porque como assim o filme tá sendo tão amado pela crítica e cada vez mais pessoas falando que é o pior filme do ano, que o filme é horroroso, que o filme é ofensivo. E aí, esse é o momento da gente conectar com o tema que a gente está propondo aqui, que é: será que há hoje na arte, na forma de se olhar para a arte, para a literatura, para o cinema, para qualquer expressão artística que seja, uma hipervalorização da ideia de representatividade? Porque tanto a Emília Pérez quanto a Nora, me parece que as críticas que foram feitas a esses dois filmes passam por aí, por uma cobrança, por uma exigência de uma representatividade em determinados termos e critérios. Ou seja, o Emília Pérez ele foi criticado, as críticas que eu ouvi desde o começo foram duas, de maneira geral. Primeiro, que seria um filme que faria apropriação cultural, que olharia para o México de uma forma colonialista, estereotipada, e depois, num segundo lugar, que faria uma representação das pessoas transexuais de maneira também estereotipada e de maneira a estigmatizar esse grupo de pessoas. Eu não, de modo geral, eu não achei um bom filme. Acho que o trailer me vendeu algo que depois não se confirmou. Eu não gostei como eu achei que iria gostar. Acho que essa é uma parte curiosa pra gente contar aqui, né? Porque a gente ficou esperando muito tempo o filme chegar no Brasil, e nisso, todo esse burburinho, a galera odiando o filme. Carla Sofia Gascon foi cancelada, né? Mostrou que era uma pessoa cheia de falas preconceituosas e problemáticas. Então o filme começou a ser cada vez mais odiado, e muita gente argumentando que o filme era ofensivo, desrespeitoso com o povo mexicano, que o filme era transfóbico, que tinha vários erros crassos, o roteiro não parecia ter sido escrito em espanhol, né? Parece que foi escrito em francês e traduzido de qualquer forma para o espanhol, porque a gente acabou não comentando aqui, acho que muita gente sabe, mas alguns não sabem. O diretor e toda a equipe de produção do filme é francesa, e não tem mexicanos trabalhando na produção do filme, ninguém ali para supervisionar, né? Então, e eu comprei muito essa história, então eu já tava pronta pra odiar o filme. Eu pensei, nossa, não, com certeza isso deu errado, sabe? É uma histeria coletiva. Eu fui pronta pra odiar o filme, e a Flávia, que gosta muito de ser do contra, tava já colocando... Pronta pra gostar do filme. Foi pronta pra gostar do filme, cheia...
já colocando várias coisas sobre perspectiva, né, e já pensando sobre muitas das questões que a gente está trazendo aqui hoje. E eu me surpreendi positivamente, porque eu estava esperando nada e me diverti com o filme, gostei. Na hora que eu saí do cinema, acho que eu daria uma nota aí, sei lá, 7,5, 8, porque eu realmente me diverti, foi um filme que me entreteve por todo o tempo, assim, eu gostei, é uma história bem novelesca, assim, e eu gostei dos números musicais, por incrível que pareça, e você não, né? Você achou o filme médio. Já eu não gostei do filme o quanto eu achei que eu fosse gostar, mas as críticas que eu tenho ao filme não são as que eu ouvi. Ou seja, eu não acho que exista esse problema, né, com relação a tratar os transexuais de uma forma estigmatizante ou os mexicanos de uma forma estereotipada e colonialista. E por que eu não acho isso? Vamos começar ali pelo México. Porque eu não acho que o filme se proponha em nenhum momento a ser um filme que vai falar sobre o México. Eu acho que o que o filme tenta fazer ali é pegar uma ideia de uma masculinidade extrema, um arquétipo de uma masculinidade extrema, que seria ali um narcotraficante ultra perigoso, e trabalhar essa ideia. Qual que é a premissa do filme? O Manitas, que é um narcotraficante temido e que já fez coisas horrorosas, ele é um transexual, ele quer fazer a sua transição de gênero e se tornar Emília Pérez, como de fato se torna. E a gente vai observar ao longo do filme que existe todo um desejo no Manitas de uma redenção, de uma purificação. A partir do momento que ele se transforma em Emília Pérez, a Emília passa a ser uma pessoa benevolente, humanista, sensível socialmente, arrependida dos seus crimes. Então me parece que o filme está querendo fazer dois movimentos ali, pelo menos. Primeiro é de estabelecer uma espécie de comparação ali entre o universo masculino e o universo feminino, colocando o universo masculino numa espécie de espaço de sombras, de trevas, de horror, de crime, de violência, e o universo feminino num lugar de luz, num lugar de cuidado, de sensibilidade, de acolhimento. Então a Emília Pérez, ela se torna uma filantropa, ela funda uma ONG onde ela acolhe pessoas vítimas de violência. Ela acolhe famílias de pessoas desaparecidas, né, que foram vítimas do narcotráfico mexicano, que realmente é um dado de realidade muito, muito alarmante, assim, né, porque são centenas de milhares de pessoas que simplesmente desapareceram, que os corpos nunca foram encontrados. E aí a Emília faz esse movimento de ir atrás de criminosos, vai na cadeia, vai conversar com outros traficantes para tentar descobrir onde estão esses corpos, né, e para que as famílias tenham um encerramento. E aí eu ouvi muito pessoal falando que esse é um tema sensível demais para os mexicanos, por um francês estar falando sobre isso. Aí a gente já começa a esbarrar numa das problemáticas da ideia da representatividade, que é a ideia de que se você precisa vivenciar determinada experiência, você precisa fazer parte de um determinado grupo minoritário para poder falar sobre essa experiência. E eu acho que a questão é válida, tá? Não acho que ela não se possa ter, né? De jeito nenhum. E nem acho que seja irrelevante. Acho que a gente tem muitos exemplos de livros, de filmes, de obras de arte em que a gente percebe isso, né? Poxa, ficou muito claro ali que não existe um atravessamento de quem está contando aquela história
daquela problemática, ficou superficial, ficou distante, ficou equivocado. Então eu acho que é válido a gente colocar essa questão, mas eu acho que não pode ser um dogma. Ou seja, eu acho que um francês pode sim falar sobre o México, pode fazer um filme sobre o México, pode ambientar um filme no México. Agora, eu acho que se ele quisesse de fato falar sobre o México, ele teria que ter tido certos cuidados. Mas não me parece que essa é a pretensão daquele filme. Bom, eu acho que, novamente, só para concluir essa ideia, eu acho que o que ele quer ali é pegar uma ideia de masculinidade extrema que serve à premissa dele. Qual é a premissa dele? Será que uma pessoa que já cometeu crimes horríveis, será que ela pode se redimir? Será que ela pode encontrar algum tipo de redenção ou não? Né? Então, eu acho que ele quer trabalhar isso, e a outra ideia que ele quer trabalhar é essa diferença entre o universo masculino e o universo feminino. Então, eu nem acho que ele esteja querendo falar ali especificamente sobre a vivência trans. Eu acho que ele usa um personagem transexual para poder falar sobre essa passagem do universo masculino para o universo feminino, para ele justapor esses dois universos. Então, ao meu ver, é isso que ele está fazendo ali. E tudo isso que você estava falando, a Zoe Saldanha falou logo depois que ela ganhou o Oscar, ela deu uma entrevista pedindo desculpa, né, às pessoas mexicanas que se sentiram ofendidas, mas que não era a intenção do filme falar sobre o México. Foi exatamente isso que ela falou, que era um filme sobre mulheres, né, essas mulheres de diferentes origens e acho que muito por onde você tá falando, assim. E eu concordo, eu vi também essa entrevista bem depois da gente ter visto o filme, bem depois da gente já ter conversado o filme, e eu achei honesto, né? Pra mim fez sentido o que ela falou. Mas eu vi muita gente desancando e dizendo que as entrevistas das atrizes, do elenco, eram as piores possíveis. E parece que, de fato, o diretor deu uma entrevista com falas problemáticas, que eu não assisti, mas que eu não duvido. Sem dúvida, realmente as falas foram problemáticas. Acho que o filme, realmente tinha questões ali relevantes para o filme ser visto com o pé atrás, assim. Mas sobre o aspecto, né, de como foi representado, a falta de cuidado ou não de certos elementos, eu acho também que o pessoal estava esperando muito um filme ancorado num realismo que não tinha ali, né? É uma história bem mirabolante, bem alegórica. Acho que qualquer pessoa que tenha visto um novelão mesmo vê que existem várias reviravoltas de enredo e intrigas e acontecimentos num ritmo mais acelerado que são próprios da ficção e desse gênero melodramático, né? Então, quando eu estava assistindo, eu me desprendi completamente da expectativa de uma história realista. Perfeito. Né? Uma história que vai... Por exemplo, eu não estava assistindo Narcos, né? A série lá da Netflix que mostra o funcionamento do narcotráfico mexicano. Perfeito, perfeito. Não é uma série sobre isso, não é um filme sobre isso, não é um filme sobre o narcotráfico no México. Excelente a sua comparação com o Narcos. Ali sim, você pode esperar isso. Será que eles estão romantizando o narcotráfico? Será que você está representando de uma forma minimamente realista uma realidade que vive, que atinge milhões de pessoas? Ali, o narcotráfico é apenas um pano de fundo. Ao meu ver, ele é apenas um signo que o diretor usa para poder desenvolver uma premissa que não tem nada a ver com isso, que é uma premissa sobre um homem que se entende, que se vê, que se enxerga como uma mulher, que quer fazer essa transição e que vê nessa transição uma possibilidade de se purificar, uma possibilidade de deixar de ser aquilo que talvez ele não goste. Então, nesse sentido, me pareceu interessante e
E é aí que eu acho que o filme não vai a fundo. É aí que eu gostaria de ter visto o filme. Por isso que eu não gostei, não me senti satisfeita pelo filme. Porque eu acho que ele joga uma premissa muito interessante e não trabalha ela. Então o que eu gostaria de ter visto ali era esse mundo masculino do Humanitas. Esse mundo masculino que empurrou o Humanitas pro crime, que fez aquela pessoa se tornar um assassino. Uhum. E o quanto que ele não gostava naquilo nele, e no quanto que o universo feminino para ele era um universo... Fazia sentido, né? Fazia sentido, um universo onde o cuidado, onde o amor, onde a benevolência era possível. Eu gostaria de ter visto essas questões serem aprofundadas. E eu acho que elas não foram. Acho que o filme tem uma série de erros, assim, de escolhas narrativas, de escolhas estéticas. Para mim não faz o menor sentido o filme tá com foco narrativo na personagem da Zoe Saldanha, que eu não entendi nem por que ela tá ali. É uma personagem... É engraçado, porque a Zoe Saldanha talvez seja a melhor coisa do filme, porque ela realmente atua muito bem, os números musicais dela são os mais legais. Mas a personagem dela é muito mal trabalhada. Ela é uma personagem que não se justifica e não tem uma lógica própria, né? Não tem. Ela quebra a lógica depois do segundo ato, assim. É uma personagem que você vê que é muito ambiciosa, que ela passa por cima dos valores dela pra defender caras corruptos. E de repente, do nada, assim, ela toma uma consciência social que não foi trabalhada. Perfeito. Então, eu acho que sim, o filme tem muitas falhas, ele é totalmente passivo de discussões e de críticas. Não acho que merecia ter sido indicado para 13 categorias do Oscar. E aí a gente volta no tema desse podcast, né, de estreia. Porque eu acho que foi a questão da representatividade nas artes foi o que alavancou o filme positivamente tão alto e não se sustentou depois. Então, eu tenho certeza, assim, que essa questão das 13 indicações e todo esse hype também foi porque o filme estava marcando ali algumas caixinhas. Tá representando um povo de um país em desenvolvimento, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá colocando uma protagonista trans atuado por uma mulher trans, né? Uma coisa que a gente espera ver cada vez mais no cinema. Então, bom, é um filme que tá preenchendo as caixinhas da representatividade, então vamos colocar esse filme num pedestal. E aí, quando você vê que o filme não é feito com tanto esmero, e que tem vários furos de roteiro, várias ligações fracas, né, na narrativa, aí ele vira um nada, né? Aí vira a pior coisa do mundo. Então a gente não consegue ficar no meio termo. Justamente porque não deu conta da representatividade. E aí que é ruim pros dois lados. Porque nem ele merecia ter sido alçado ao melhor filme do ano, mas também não merece ser o pior do ano. Perfeito. E aí, pra gente retomar, né, a questão da crítica, tanto a representatividade mexicana quanto a representatividade da comunidade transexual, o que para mim não faz sentido é essa cobrança de que determinada minoria tem que ser representada de uma forma XYZ. Eu acho que muitas pessoas se incomodaram ali de verem uma protagonista que é transexual e que ao mesmo tempo é um narcotraficante. É como se um transexual não pudesse ser narcotraficante. Ou seja, se trabalhar um personagem trans narcotraficante é estigmatizante. Por quê? Um transexual não tem direito de ser narcotraficante? A mim são coisas excludentes, né? São coisas excludentes. É muito complicado isso de você exigir uma certa pureza de uma determinada categoria só porque essa categoria é uma categoria excluída socialmente, uma categoria minoritária. A principal crítica que eu vi, e aí não sei se existem outras, mas é que o que incomodou a comunidade foi a forma como foi retratada a transição de gênero da personagem,
porque ali excluiria pessoas que são pessoas trans, mas que não fazem redesignação de gênero, ou que não fazem a terapia hormonal, porque o Manitas, ele passa por tudo de uma vez. Faz todas as cirurgias, né, de afirmação de gênero, faz a hormonização, então eles ficam, o filme, como se o filme estivesse dizendo que só é uma pessoa trans quem se opera. Só que eu não acho que o filme tá dizendo isso. O filme tá contando a história da Emília, que quis passar por isso. Eu acho que é um assunto aí mais complexo, não é assim um tema que eu me sinto também confortável discutindo, mas eu acho que a crítica é dura demais nesse ponto. Eu não acho que o filme seja transfóbico porque representa uma história de uma personagem que, para se assumir a mulher, passa por todos esses... Porque a gente tem que lembrar sempre, eu acho estranho isso não ser óbvio, né? Então é importante a gente lembrar que qualquer obra de arte, ou qualquer narrativa, ou qualquer produto cultural, é um recorte sempre. Então, ninguém está ali tentando fazer um tratado sobre a experiência de ser transexual, ou sobre o que é ser mexicano, ou sobre o que é o México. Isso nem seria possível. Ali, no caso específico, como você colocou, tá falando de uma personagem transexual, que é a Emília Pérez, que é alguém que optou por passar por uma cirurgia. Não significa que ao retratar uma personagem trans que quis passar por uma cirurgia, você está dizendo que todas as pessoas que não querem passar por uma cirurgia não são trans, ou invalidando a existência dessas pessoas e a vivência dessas pessoas. O filme não está querendo dar conta de todas as vivências, né? O filme não está querendo dar conta de todas as vivências trans, né? Então, é muito complicado você exigir disso. Por que você está estigmatizando uma minoria? Porque você está criando uma narrativa em que essa minoria ocupa determinadas identidades. Eu acho que assim, depois de um tempo a gente começou a ver que o filme não estava agradando em cena nenhuma, né? Essa que é a verdade. Mas eu queria agora que a gente passasse pro outro, porque tá mais recente na minha cabeça e talvez seja o que esteja mais me incomodando, porque o Emília Pérez eu gostei, mas não amei, né? E eu acho que tudo bem descascar o filme, é cheio de defeito mesmo, mas o próximo eu amei muito. Foi o meu filme favorito do ano. E eu tô, assim, evitando entrar nas redes sociais pra ver tudo que estão falando de Anora. Bora lá. Pra mim, eu também, assim, entre todos os filmes que concorreram ao Oscar, eu gostei muitíssimo do Ainda Estou Aqui. Gostei de vários filmes que não entraram no parque, não foram indicados, como Queer, por exemplo, e o Rivais que é do mesmo diretor, né, que foi totalmente ignorado esse ano. Totalmente ignorado, adorei o Queer, eu realmente amei. Substância também foi um filme maço, né, foi um filme que a gente saiu do cinema, assim, realmente muito impactada positivamente, talvez por um tempo, assim, eu fiquei em dúvida se eu tinha gostado mais de Substância ou Anora, mas com o efeito do tempo, a Anora ficou mais comigo. Eu gostei muito dos dois. Até agora eu não me decidi qual dos dois eu gostei mais. Talvez, assim, no resultado final, eu tenha gostado mais da Substância. Eu acho que o Anora, ele tem ali um segundo ato que sobra uns 20 minutos, aquilo ali realmente me incomodou. Sensação que eu não tive com a Substância. Mas, de fato, o Anora decantou melhor, assim. Eu acho que ele é um filme também mais afetivo, mais emocional, e talvez por isso ele tenha envelhecido um pouco melhor, tenha ficado mais. Ele mobiliza mais afetos, né? Ele trabalha, acho que mais... Ele mobiliza mais afetos, na minha opinião. Então, vamos lá. Eu acho que as críticas do Anora, embora diferentes, elas passam por essa mesma questão. Então, o que a gente mais ouviu ali sobre o Anora foi que o filme estaria glamourizando ou estaria estereotipando ou retratando de uma forma inadequada a vida das profissionais de sexo. Então, é por isso que, né, a gente resolveu fazer esse podcast falando sobre a recepção desses dois filmes, que me parece que tem isso em comum. Enquanto que no Emília Pérez a crítica foi
não se representou o México de forma adequada, não se representou a vivência transexual de forma adequada, aqui as prostitutas, as profissionais do sexo não foram representadas de forma adequada, foram representadas de forma misógina, foram representadas de forma fetichista. E aí? O diretor era um punheteiro que queria ficar gravando cenas de sexo. E por fim, claro que as cenas de sexo no filme são bem marcantes, mas o filme não tem tantas assim, né? Chama atenção porque... É claro que tem que ter cena de sexo, como é filmada, né? É a profissão da protagonista. Sim. E é o ambiente no qual ela conhece o sujeitinho lá que dá, né? Que faz a trama andar pra frente. Então é claro que aquilo tinha que aparecer em alguma medida, mas não é um filme sobre isso, né? Não, e de repente passou o Oscar e tem milhões de especialistas no tema, né? Vários sociólogos e antropólogos de internet que estudam a fundo a vivência das profissionais do sexo. E de novo, né? Também nenhum filme daria conta de todas as experiências de prostitutas no mundo, né? Claro. O filme não se propõe a isso também. Ele vai contar a história da Nora. Exatamente. Né? Que é uma menina estadunidense com descendência russa. Ela é stripper em Nova York. E por ela falar um pouco de russo, o chefe dela fala: tem um cliente russo aqui, vai com você. E aí ela conhece um garoto muito novinho, multimilionário, porque ele é herdeiro lá de um ricaço na Rússia. De um oligarca russo. E eles começam a viver, então, dias muito intensos de festa. Ele gosta dela, chama ela para um trabalho na casa dele. Ela acaba virando meio que a puta exclusiva dele, né? E aí começa ali uma narrativa romântica estilo Uma Linda Mulher, né? Que o cliente e a prostituta acabam virando um casal. Desconstruída ao longo do filme. E é por isso que eu não entendo a crítica. Se fosse Uma Linda Mulher, se fosse, né, se seguisse ali os mesmos beats, a mesma narrativa de A Linda Mulher, eu ia achar o filme horroroso. Terrível. E eu achei que ia ser isso. Eu não sabia muito bem sobre o que a Nora se tratava, só sabia essa premissa. E quando eu tava assistindo o filme, eu pensei, cara, será que... Muita gente falou que já tava na cara que o garoto ia dar pra trás com ela, que o garoto não tava levando isso a sério. Mas eu não tava com essa certeza. Eu achei que o filme poderia seguir nessa toada romântica, porque um dos baratos de Anora é que ele, ao longo dos atos, ele vai transitando por gêneros diferentes. Então, nesse começo, ele é uma comédia romântica. Ele é todo muito fofinho, o encontro dos dois tem uma química incrível, né? Ela se apaixona por ele mesmo, talvez pela ideia dele, né? Ele é todo meio inocente, ele é muito jovenzinho, ele não sabe transar direito e ela tá ensinando ele. E aí, depois da virada, né? Quando, por fim, os pais dele, eles resolvem se casar em Las Vegas, casam, e os pais dele ficam totalmente enfurecidos e querem anular esse casamento e vão botar capangas dele atrás da Nora pra anular o casamento. E aí tem uma virada, né, do filme, e o filme vira uma comédia pastelona, estilo Se Beber Não Case. Não, e aí eu ouvi sobre essa parte, que inclusive é a que eu menos gosto do filme. Eu acho que a primeira e a terceira parte do filme, pra mim, são excepcionais, e a segunda parte, embora eu tenha começado gostando, ela foi me cansando, assim, por isso que eu não dou nota 10 pro filme. Porque as comédias pastelões são cansativas, a coisa vai dando errado, num ritmo tão alucinado e são extensos, né? Eu acho que ele cumpriu, assim, o gênero que ele tava trabalhando ali. Acho que concordo com você. Mas eu ouvi umas críticas tão absurdas com relação a essa parte, dizendo que tem pra quem não assistiu o filme, tem uma cena ali, logo que os capangas, né, dos pais do menino chegam à casa deles, onde eles estão vivendo, eles prendem a Nora, né, eles chegam na mansão e eles querem, na verdade, prender os dois, né, para que eles possam ir ao cartório assinar a anulação do casamento.
só que o garoto sai correndo, foge, e a Nora não consegue fugir, e eles prendem ela em casa. E eles prendem ela em casa. E essa segunda parte do filme, como você já colocou, ela tem todo esse tom de comédia pastelão. E aí a crítica que eu ouvi foi de que estaria ali havendo uma banalização da violência contra a mulher. Isso não faz, para mim, não fez o menor sentido, porque em nenhum momento o filme endossa. Em nenhum momento me parece que o filme endossa essa violência. Ao contrário, eu acho que gera um efeito super interessante de você, espectador, se pegar rindo de uma cena em que uma mulher tá sofrendo um mata-leão ali. Na verdade, você não sabe o que vai acontecer com ela, né? A cena deve durar uns 20 minutos. É uma cena mega tensa, só que ela é tão aleatória. Eu lembro que, como o filme tava vindo num tom de comédia romântica até aquele momento, você é pego muito desprevenido quando começa a ficar esquisito o filme. Né? A Nora, ela se debate ali com os caras, ela não vai se render facilmente, e eles não querem machucar ela de verdade, mas eles também precisam conter ela fisicamente. E você fica o tempo todo, como eles são capangas russos, eles têm mó cara de gangster, né? Você acha que ela vai apanhar, você acha que ela vai ser estuprada. E depois, em algum momento do filme, ela vai falar que ela estava achando que ia ser estuprada também. Isso tá no subtexto da cena. E é muito forte essa cena quando ela diz isso no terceiro ato. Mas então, você fica o tempo todo esperando, junto com a Nora, que essas coisas possam acontecer, só que não acontece. Vão acontecendo coisas cômicas. E você acaba rindo de nervoso. Então, eu acho que não só é uma comédia... não só não é uma banalização... Não só não endossa, como é uma comédia muito sofisticada. Eu acho que não só não endossa a violência, como ele coloca o espectador numa posição de estar rindo de algo que é terrível. Eu até me lembro que a gente assistiu aquela crítica da Isabela Boscov sobre esse filme, e ela diz que na primeira vez ela deu muita risada ao longo desse segundo ato, e que depois ela foi rever o filme, e aí ela ficou extremamente Foi outra perspectiva, né? E eu quando tava vendo essa cena, foi pra mim a cena mais marcante do filme, de fato. Gente, que filme é esse que eu tô vendo? Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto de Anora, porque ele quebra as suas expectativas. Ele é muito fresco, assim, a gente tá tão acostumado a ver as mesmas histórias, os mesmos beats, né? O que a gente tá esperando acontece em cena. Não, tô esperando que ela vai ser violentada, tô esperando que ela vai ser estuprada. E ele subverte isso, ele não vai fazer isso. Mas ela não deixa de estar sendo humilhada. Exatamente. Né? E aí a sua empatia, você fica sem entender qual é o grau de empatia que você vai criando com a Nora. E isso é muito interessante. E no terceiro ato, quando o filme já adota outro tom, quando ele sai do registro cômico e vai para um registro mais dramático, mais próximo da personagem e do personagem do capanga russo, que tem também um arco dentro da história, ele vai cada vez mais se sensibilizando com a Nora e ficando mais próximo dela. Nesse terceiro ato tem a melhor cena do filme, as melhores cenas do filme, e uma dessas cenas é quando os dois estão dentro da mansão, lá onde ela estava vivendo com o menino, e ela chega e fala pra ele fala assim, mas por que você achou que eu fosse fazer com você? Ela fala, você me bateu, você podia ter me estuprado. E aí, eu acho que aí nesse momento cai ainda mais a ficha de que o que a gente estava vivenciando naquele momento era exatamente isso. E aí, nesse ponto, o filme já faz até uma crítica dele mesmo, né? Exatamente. Então, ele faz uma crítica dele mesmo. Como que o filme tá banalizando algo que ele vai apontar depois? Que era o que estava acontecendo, que ela estava sob violência, que ela estava com medo de ser estuprada. É muito interessante. E aí, só para provocar nesse ponto da questão da representatividade, né, já que a gente veio falando, da representatividade, a exigência de representar os mexicanos, a exigência do Anora de representar os profissionais do sexo de determinada maneira, eu achei muito curioso que ninguém, em nenhum momento,
tenha falado sobre o Anora que, por exemplo, os russos são representados da forma mais caricata e boçal possível, porque de fato é isso que acontece. Os russos ali, eles são, né, o grande ponto cômico do filme. Eles são todos eles são capangas, todos eles são meio gangsters, todos eles ou estão muito mal intencionados. O Igor, que é o bonzinho da história, pelo menos, também é visto como um boçal, né? Como um bruto. Né? Então, pela própria Nora. Então eu acho assim muito curioso, porque também essa ideia de essa exigência de representatividade, ela também é seletiva. É claro. Ela é para determinadas categorias, é para determinadas minorias, é para determinados grupos. Por que ninguém veio em defesa dos russos, por exemplo, né? Até onde eu sei, também é um país super sofrido, que perdeu guerras e que passa por todo tipo de problemas. Então, por que ali não houve? E aí, voltando um pouco à questão da... E que eu também acho que não deveria ter, tá? É uma crítica também a quem critica, né? Eu só tô jogando a questão. Também não me incomodou em nada. Eu acho que ele faz... Eu acho que no final das contas eles humanizam os personagens. No terceiro ato, quando sai desse tom de comédia pastelona, os personagens ganham mais camadas, né? Os capangas lá. Porque é uma coisa também, né? Para quem, principalmente aí para quem gosta de storytelling, de estudar narrativas, a gente sabe que a comédia é um gênero que estereotipa. É comum os personagens, mesmo protagonistas dentro da comédia, eles serem mais rasos, eles serem mais planos. E aí é muito... fica ainda mais louca essa exigência de uma determinada... de que os personagens têm que ser de uma determinada forma. Se a gente for levar isso ao pé da letra, imagina, assim, eu me lembrei de um filme que eu assisti muito durante a minha infância, que é aquele Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin, que é um filme cômico em que um menino, uma criança esquecida em casa pelos pais, e dois bandidos invadem a casa. Mas então aquilo ali é a glamorização da violência contra a criança. Não, ele que arrasa com os bandidos, né? Enfim, quem aí é da minha geração, da nossa geração aqui, vai lembrar mas também, imagina, você vai problematizar tanto o fato da mãe ter deixado a criança em casa, abandono de menor. Você não vai problematizar disso. Cadê o assistente social que vai tirar essa criança dessa família? Perfeito, você não fica pensando nessas coisas. Então, porque é uma comédia, e porque você também tem você encara o filme com uma certa suspensão de descrença. Perfeito, né? É isso, porque é uma comédia e porque é um filme, é uma narrativa, que é um recorte. Ela tá ali para falar, para desenvolver um determinado discurso, para desenvolver uma determinada premissa, não para dar conta da realidade. E para te emocionar e te entreter também, né? Que eu acho que o Emília Pérez faz isso e o Anora faz também. Então, não é que o filme ou qualquer tipo de narrativa vá ser descolado da realidade, não é que ele não tenha responsabilidade, a gente não está dizendo isso. Eu acredito que toda obra, né, ela está inserida dentro de uma realidade, ela está falando de uma certa realidade, falando com determinadas pessoas, e tudo isso a gente precisa levar em consideração. O que eu estou dizendo é que é muito louco a gente esperar que uma obra de arte ela espelhe a realidade. Nenhuma obra de arte ela espelha a realidade. Ela deforma a realidade, ela pega signos da realidade para falar alguma coisa, para falar uma outra coisa, para recriar uma realidade ou para pensar a realidade ou para colocar aspectos da realidade em perspectiva. E não só para reiterar o que você pensa também sobre a realidade. E muito menos para reiterar o que os outros pensam, o que você pensa. Porque eu acho que a gente está num momento em que todo mundo quer sentar para assistir um filme que vá de encontro com o que você pensa sobre o mundo. Né? E sempre na expectativa de que o filme supra as suas expectativas em relação a ele. E eu gostei de Anora justamente porque ele foi diferente,
né? Ele foi quebrando todas as minhas expectativas em relação à história. Ela foi indo para caminhos que eu não esperava. Eu adorei aquele segundo ato longo de comédia, porque eu achei muito inteligente, assim, como ele ia escalando o absurdo, né? Porque o menino, ele vai fugindo, então a Nora, junto com os capangas, vão andar por Nova York procurando o garoto que sumiu, e quando encontram ele tá ultra bêbado, ele não consegue nem ficar em pé, e aí eles vão levando ele igual um boneco, assim, igual um morto-vivo pra anular o casamento. Ele mal consegue ficar em pé, ele não consegue dizer nada com nada, e aí eles têm que ir pra Las Vegas. Então aquilo foi me empolgando bastante. E depois, quando o filme quebra pra um drama, e que a gente vê que a Nora tá no limite dela, que ela foi extremamente humilhada, que ela aguentou até o fim, tem aquela cena final muito bonita, aí o filme puxa totalmente teu tapete, assim. O que mais me irrita das pessoas falando de Anora, eu acho que todo mundo tem o direito de não gostar, sabe? Tenho amigas, até minha mãe assistiu o filme e falou, eu não achei tudo isso que você falou. Cara, total o seu direito. Só que tem muita gente que vem falar que o filme é raso. Por que estão dizendo que o filme é raso, sabe? Sendo que ele explora tudo até o limite. A Nora tem esse desejo de se casar com o príncipe encantado dela, e ela agarra isso com unhas e dentes, ela vai até o final com isso. A gente vai observando a humanidade dela pelos olhos do Igor. Eu acho que tem várias camadas aí, né? Quando as pessoas dizem que é raso, eu também ouvi muito esse comentário. E, enfim, cada um tá no direito de achar o que quer, mas eu discordo veementemente de que o filme seja raso. Eu não acho que ele seja raso. Eu acho que, em grande parte, esse julgamento de que o filme é raso, ele vem de alguns preconceitos, né? Primeiro, o preconceito de que um filme de comédia, e em grande parte, uma boa parte dele é uma comédia pastelão, de comédias são sempre rasas, são sempre superficiais, são sempre inferiores. Isso vem ali desde a Grécia Antiga, essa ideia, né, de que a comédia, por retratar os homens inferiores, seria uma arte menor. Né? Então eu acho que primeiro tem esse preconceito, depois eu acho que tem o preconceito, sim, com relação ao filme ter cenas de sexo. Eu vi muita coisa moralista sobre isso. Eu vi o comentário lá moralista, sério, até a Marcela Zaidan falou isso num comentário lá, da postagem que a gente fez no Instagram, dizendo que ouviu comentários do tipo, como é que um filme sobre uma prostituta ganha o Oscar e não um filme sobre uma mulher que perdeu o marido durante a ditadura? O grau de moralidade da personagem é o que faria ela ganhar o Oscar, né? Coisa mais absurda. É um pouco chocante, assim, mas é um retrato do que a sociedade né? Ali que a gente vê a misoginia, o extremo moralismo. E eu acho que, assim, é óbvio que eu também queria que a Fernanda Torres tivesse ganhado o Oscar, e é óbvio que eu acho que a Fernanda Torres foi excepcional, fantástica, incrível no Ainda Estou Aqui. Só que isso não exclui o fato da que a Mickey Madison também foi muito bem com a Nora. E o que é muito triste do Oscar é que parece que eles estão comparando coisas incomparáveis. Não tem como comparar a atuação da Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui com a Nora, porque são propostas muito diferentes, são filmes muito diferentes. Não tem, e eu nem entro nesse mérito, porque pra mim, né, eu já falei isso durante a semana no Instagram, nas postagens que a gente fez, que essas premiações a gente tem que colocar em perspectiva também o valor delas. Existem zilhões de questões envolvidas, questões políticas. Para mim não é uma coisa sobre quem é melhor ou pior, tem outras questões envolvidas sobre quem que está mais alinhado com o recado que quer se passar naquele ano, sobre quem terem visto o filme, né? Terem visto o filme, quem fez a melhor campanha. Então, para mim, não é por aí. Nunca foi uma questão de justiça, nunca será. Eu acho que é mais interessante a gente pegar a discussão sobre esses aspectos. O aspecto que a gente quis trazer hoje aqui, em destaque, é essa ideia dessa cobrança, dessa representatividade. Acho que a gente vai voltar ainda muito com esse tema, porque é um tema que está muito em voga. Entra livro, entra filme, sai filme.
volta É uma a ser essa cobrança discussão. muito grande. É uma cobrança e um rechaço, né? Dependendo de que espectro político você está inserido, porque muitos progressistas buscam representatividade em tudo, né? Às vezes qualquer história, mas nesse personagem, essa história não tem nenhum personagem homossexual, não tem nenhum personagem negro, não tem... Parece que as histórias são obrigadas hoje a preencher alguns checklists e a gente cai aí numa coisa muito perigosa que eu vejo muitos autores, roteiristas, fazendo esse preenchimento de vaga só para acalmar os ânimos da plateia, né, e não realmente trabalhar. Por que eu teria que representar uma minoria se eu não vou a fundo nisso, ou se não é importante para a trama, puramente pela representatividade? Isso não é importante para você, essa questão de toca de fato. Exatamente, se você como autor não está inserido nesse universo. Eu acho e também o contrário, e do outro lado, as pessoas rechaçando qualquer tipo de representatividade. Eu acho que a discussão sobre representatividade é válida, né? A gente está problematizando a questão, então pode parecer em algum momento que a gente não acha válido, e não é isso. Eu tenho certeza que sim, e eu sei que você também acha. Eu acho que uma prova disso é que nos últimos, 15, 20 anos, desde que essa temática entrou mais em pauta, eu acho, na minha opinião, a literatura brasileira ficou muito mais interessante, né? Que é a que eu tenho mais proximidade, que eu consumo mais, a gente publica, então a gente está muito em contato a miúde com isso. Se a gente pegasse literatura brasileira 20 anos atrás, tinha muito mais livros escritos por homens brancos e vivendo dilemas de homens brancos de classe média. E eu acho que a literatura estava menos interessante. Eu acho que hoje a gente tem mais vozes, a gente tem mais vivências sendo retratadas, e com isso a literatura fica mais rica. Então, sem sombras de dúvidas, isso é importante, isso tem que ser colocado na mesa, e a gente tem que lutar para que haja cada vez mais diversidade de vozes e, consequentemente, outras realidades e experiências sejam representadas na literatura e nas artes. Mas, porém, no entanto, entretanto, isso não pode se tornar um dogma, né? Você precisa... A única chave de leitura. A única chave de leitura para as obras. A única conversa que se tem a respeito das obras. Eu percebo cada vez mais que nas críticas, no jornalismo, que cobre literatura, cada vez menos você fala sobre a forma, sobre a linguagem, sobre uma infinidade de temáticas que sempre fizeram parte da tradição das discussões sobre literatura e arte, e que hoje praticamente não tem mais lugar, porque tudo que importa é dizer se você representou determinada minoria. E outro ponto que me incomoda e que eu acho crucial a gente colocar aqui é sempre com uma expectativa purista. Ou seja, as minorias têm que ser sempre elevadas moralmente, porque se é um narcotraficante, não pode. Se é um negro que cometeu determinada violência, não pode ser uma mulher que é prostituta no Brooklyn e pega um russo, garotinho, e entra num sonho de Cinderela. Não pode, porque a mulher, para ser representada, uma prostituta para ser representada, ela tem que ser consciente, ela tem que ser empoderada. Porque... ela não pode querer que o macho branco salve ela. Porque o transexual não pode ser um narcotraficante violento. Que ideia louca é essa? Sabe quando se tinha ideias assim de que determinadas minorias tinham que ser representadas sob o ponto de vista de uma pureza moral? Na Rússia, de 1930 a 1960, quando Stalin dizia que para você representar os operários, o proletariado, você só podia fazer heroicizando, porque não podia representar o operário com nenhum tipo de ambiguidade moral. Então, é um risco muito grande da gente cair numa arte totalmente irrelevante, sem inventividade, autoritária. E é o que parece, né? Uma massa espectadora autoritária. Né? Uma massa autoritária e que não vê nuances, né? Eu acho que, assim, a gente chegou aqui falando... Esse é o ponto. Agora esse é o clímax do podcast de hoje. Acabou isso, né? De nuances. Acabou... Se
como é que você exige, como é que você diz que a Nora é um filme raso, se você é incapaz de ver nuances, se pra você tudo tem que ser preto no branco, tudo tem que seguir a sua cartilha, né, o seu modo a forma como você acredita que uma prostituta tem que ser representada, ou que uma mulher hoje, você não pode fazer a história de uma mulher. Perceba, a Nora é a história de uma menina pobre, marginalizada, que vê a salvação da vida dela no menino rico que vai tirar ela da vida dela. É óbvio que isso a gente não quer mais que as meninas tenham esse sonho. E o filme só que não significa que essas meninas não existam. O filme constrói isso pra desconstruir depois. Perfeito. O filme não tá endossando isso. E as pessoas acreditam. As pessoas não, mas eu ouvi muita gente falando que o filme. Chega de histórias de mulheres que acham que os homens têm que salvá-las. Essa não é uma história sobre isso. Não é uma história sobre isso. A Nora, no começo, acredita nisso de fato. Ela seria sobre isso se no final fosse o final de Uma Linda Mulher, em que eles saem felizes, o macho branco salvador que tirou a pobre prostituta da vida infeliz dela. Mas não é um filme sobre isso, é um filme sobre uma menina que acredita nisso e se ferra de todas as formas e no final vai voltar a viver a vida dela. Exatamente. Então, e aí só pra finalizar aqui, eu acho que uma coisa que me assustou em toda a recepção desses dois filmes e que tem me assustado de maneira geral na recepção dos livros e filmes que eu acompanho é que tudo é preto ou branco ou é 8 ou 80. Eu, por exemplo, eu não amei a Emília Pérez e nem odiei. Eu achei certos aspectos interessantes, achei que o filme foi corajoso em misturar um musical com narcotráfico, em trabalhar, em trazer uma atriz transexual que foi indicada ao Oscar, e eu não entendo como se pode cancelar a mulher desse jeito. É uma pena, né? Porque é a primeira vez que uma mulher transexual é indicada ao Oscar de melhor atriz, e aí vira esse funeral, né? Uma coisa que era pra ser celebrada. Exatamente. E virou um funeral. Eu acho muito triste, assim. E a mesma coisa com a Nora. Então, aí é só as pessoas descascando, detestando, dizendo que o filme é raça, que é uma bosta, que glamoriza. Pô, não é possível. Você não viu nada de positivo no filme. Você pode fazer críticas. Eu também tenho minhas críticas. Achei o segundo ato muito longo, como falei aqui. Mas... o filme sendo é feito. Mas então, assim, eu acho que tá se perdendo isso. Tudo tem que ser 880. Ou você ama uma coisa ou você odeia. Não tem um meio termo, não tem você gostar de certos aspectos e não gostar de outros. Então, me preocupa essa falta de nuance. E eu acho que a gente vai trazer muito ainda esse tema por aqui. Acho que a questão da discussão sobre representatividade. Com certeza, esse é só o primeiro episódio. Esse é só o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente no Instagram, Carreira_Literária, no nosso canal no YouTube, e de nos acompanhar. Agora, de 15 em 15 dias, estaremos aqui para mais conversas. É isso. Um beijo grande, pessoal. Muito obrigada Beijo. Pela companhia e até a próxima. Até a próxima.